Tem de ser divertido. Tem de ser assim. As pessoas depois têm de comprar o livro. Que é para se continuar a divertir também. Pois, já que estamos aqui, não é? Já não estou habituada ao presencial. Depois sinto falta do saudades do online. O online é tão... Gosto imenso dela. Isto ouve-se bem. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Lugar de Cultura, o que inaugura esta parceria da Livraria Barata com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Boala. Hoje vamos ter aqui André Barata, filósofo, e Francisco Teixeira da Mota, advogado, a falar connosco sobre a era digital e o desligamento do humano. Olá. Obrigada a ambos por terem aceito o convite. E íamos começar, estávamos aqui a falar de que estar em modo presencial nos dava saudades do online. O online tem se tornado um para os dois. Sim, eu acho que sim, não é? Remedeia, pelo menos, não é? Sim, tem sido muita canseira para as pessoas que têm muitas sessões, muitos zooms. Aquilo é muito cansativo. As pessoas não têm bem a noção do cansaço que é ouvir o outro. Em geral, na vida, e em Zoom em particular. Mas, por outro lado, não deixa de ser divertido porque tem permitido muitas conferências e muitas coisas que não elimina o presencial. Acho que vamos sempre passar a viver agora com uma série de reuniões e discussões por Zoom, porque pronto, uma pessoa não pode ir à Universidade da Beira Interior todos os dias, não é? Não é obrigada a isso, e pode ter reuniões com alunos, professores, e que, em termos de comunicação, de informação, não é tão presencial, mas é efetivo também. Eu acho que sim, quer dizer, acho que no essencial o online remedeia bastante uma situação em que a gente não pode ter o encontro presencial e vai deixar um lastro, de facto, nesse sentido, não é? Quer dizer, nós descobrimos todo um mundo de possibilidades com o online. Agora, também convém não nos iludirmos sobre o alcance do online. O online não consegue fazer tudo o que o presencial consegue, não é? O online, de certo modo, é um modo rarefeito de encontro. Não nos encontramos plenamente. Não há todas as dimensões inesperadas do encontro. Não há as cumplicidades que se não podem há as surgir. cumplicidades. Existe... E por outro lado, há esta tentação que é o online permite extrair ainda mais rendimento, ultrapassando limites que, apesar de tudo, retardavam os processos. E, portanto, de certo modo, o online, e a pandemia serviu para isso, acelera, faz parte de um processo de aceleração. O online acelera. Por exemplo, eu posso fazer 10 conferências ou 10 participações em colóquios numa semana em qualquer parte do mundo, porque estou em casa e só tenho que me ligar. E, nesse sentido, há uma aceleração. E, nesse sentido, também preocupa-me o facto de não guardarmos espaço de paragem, digamos assim. Agora, tirando isso, há coisas muito boas. Com essa aceleração vem também um desgaste, não é? E o facto de termos de compensar, não é? O nosso cérebro ter constantemente de compensar essa falta de presença humana. Portanto, o que é que vai acontecer a curto prazo? Vai ser viver nessas duas realidades em simultâneo, mesmo para o online eventualmente?
Bom, eu acho que devemos viver nas duas e sem nenhum tipo de preconceito relativamente ao online. O que eu acho é que então, não devemos ter a ingenuidade de pensar que no online não vamos ter que enfrentar os mesmos tipos de problemas que já defrontávamos fora do online. E, portanto, coisas como aceleração, extrativismo, levar ao limite as nossas capacidades, manter-nos sempre num regime de sobrevivência, são coisas que nos sucedem e relativamente às quais deve ser suscitada uma consciência crítica fora do online, mas também no online, quando passam a suceder no online. E se o online é instrumento para isso, devemos tentar mobilizar no online a discussão e devemos tentar, sei lá, encontrar formas de estar no online lentamente, por exemplo. Porque não um online lento, um online para estar. Agora junta-se o slow a tudo, não é? Slow slow. journalism, slow... Exatamente, slow porque tudo. não um slow online. Mas há aqui uma palavra problema que foi trazida, portanto vou passar ali para o Francisco, em relação àquela que chamou recentemente a Carta de Pandora. Se nos podia falar o que é que quer dizer que implicações tem esta carta digital que rege os nossos direitos. O drama foi chamar-me Dr. Francisco, não é? Porque não disse o Dr. André. Portanto, isto é a coisa do advogado, não é? A pessoa cautela, não venha dali algum problema, defende-se. Acho sensato. Não, o que acontece isso da carta de Pandora ou da Carta dos Direitos Digitais, o que é que acontece? Quer dizer, a vida online, as redes sociais, a comunicação através da internet trouxe milhões de vantagens, indiscutivelmente, mas trouxe também milhões de perigos novos, ou dificuldades, ou problemas, ou seja, como quisermos classificar. E o que é que acontece? Surgiu aquele problema que inicialmente se chamava da fake news, depois já não se diz fake news, diz desinformação, enfim, há vários termos que vão sendo utilizados e uma série de comunicações, no espaço público de comunicações, que já não correspondem a comunicações reais de pessoas de uma para outra, mas que aparentam ser e que no fundo pode ser uma fábrica na Roménia ou na Rússia de 3 indivíduos que estão a mandar 500 mil mensagens para outras pessoas como se individualmente fossem essas pessoas. Ou, no âmbito do comércio, temos também empresas que são fake e que depois não vendem, recebem o dinheiro, nunca mais se conseguem apanhar, porque é aquele problema depois de ir aos tribunais internacionalmente é extremamente complexo. E, portanto, os Estados têm estado a deparar-se, e os cidadãos em geral, com as dificuldades de gerir esse universo. É uma questão muito, muito complexa, porque regular a palavra é mexer na liberdade de expressão. E mexer na liberdade de expressão é das coisas mais complicadas e mais perigosas que há, porque a liberdade de expressão é aquele direito matricial de uma sociedade democrática. Isto é, se quisermos aferir da democracia de uma sociedade ou de um país, é ver como é que está lá a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão é o que determina, no fundo, de certa maneira, ou é um termómetro para se ver a liberdade do país e a democracia. E o que acontece é que este desejo de regular o online é perigosíssimo. É perigosíssimo porque, a certa altura, estamos a regular aquilo que não gostamos, aquilo que não queremos, o que é fake news, o que é desinformação, sei lá. Praticamente, num país, uma pessoa pode dizer que quase tudo o que o governo diz é desinformação. Ou se quisermos dizer que tudo o que a oposição diz também é desinformação. E se quisermos, e vamos por aí fora. É muito difícil, são assuntos que têm de ser tratados com pinças, e por isso é que tem sido o que tem sido em todos os países. Aqui na Europa, a nível do Parlamento Europeu, há algumas iniciativas. Na América, tem um peso enorme e tem a primeira emenda que impede qualquer alteração, mas hoje em dia já há pessoas, mesmo do mais conservadores que há, a nível do juiz do Supremo, o Clarence Thomas, que é o mais conservador de todos, que já querem introduzir-se no Facebook, no Twitter, a regular. Mas, por outro lado, temos essas próprias instituições, as Big Tech, a regularem a expressão através de impedirem, a bloquearem pessoas como o Trump. E isso também é também relevante. Portugal, agora para chegar à carta digital, eu tinha de dizer esta introdução toda, peço desculpa, mas procurei ser o mais rápido possível e não tropeçar no meio do que estava a dizer. Chegamos a Portugal e temos a carta digital. Portugal quis, de certa maneira, antecipar, já fazer uma coisa para combater a desinformação.
mas está um bocadinho coxa, um bocadinho canhestra, aquilo está mal enjorcado. Aquela lei que saiu, e aliás vai ter de ser regulada. Porquê? Porque diz qualquer coisa como, se eu conseguir ver agora rapidamente, estas coisas da internet é um problema, mas vamos ver, diz qualquer coisa, o artigo 6º diz qualquer coisa como... Quase parece que a carta só é constituída pelo artigo 6. É o artigo 6º, é o mais importante. Porquê? Porque considera desinformação, portanto, quer-se combater a desinformação, que é logo uma coisa complicadíssima, porque o que é desinformação para um é informação para o outro, e o que é alegria para um é tristeza para o outro, e por aí fora os opostos estão sempre a encontrar, não é? E, portanto, considera desinformação toda a narrativa. Só narrativa já é uma coisa que dá para aqui de 6 meses estávamos aqui a falar sobre o que é uma narrativa. Toda a narrativa comprovadamente falsa. Comprovada por quem? Ou enganadora, falsa ou enganadora. Então, enganadora ainda é mais sedutor como palavra. Enganadora criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bem públicos. Bom, isto quer-se combater esta desinformação. Já este conceito de desinformação é muito vago e é muito complexo, depois quando for a definir. Depois entregam, em princípio, à ERC, que é uma entidade um bocado estranha, reguladora da comunicação social, partidarizada, governamentalizada, que tem pouca capacidade. Mas depois também, o que é que a ERC vai fazer? Aplicar multas. Mas o que é? Multa porque a pessoa disse isto ou disse aquilo? Porque a pessoa Bem, na América, neste momento... Pois não sabe, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Não sabe, porque eles também não podiam alterar os poderes da ERC, portanto, tinha de ser com o apoio do governo. Com essa questão da entidade reguladora da comunicação, portanto, é tão problemático querer regulamentar como quem vai fazer a auditoria, a regulamentação. Eu só confio em geral nos tribunais, não é? Em geral confio nos tribunais, confio pouco nessas instituições, porque depois tens de um partido, tem de outro, depois há jogadas. Em geral, esses reguladores funcionam pouco. Mas redes sociais diz they are killing people. Estão a matar pessoas por causa da Covid, das notícias que o Facebook, da informação que o Facebook circula sobre o Covid. E, portanto, ele quer intervir aí. Mas isso é extremamente complicado e, portanto, é essa questão que eu chamei, no artigo que escrevi sobre esta carta digital, eu pus que não era uma carta, mas era uma caixa, no sentido da caixa de Pandora. Ninguém sabe o que é que está agora a abrir. Foi isso, eu peço desculpa, mas comprimi o mais possível. André, o que é que pensa em relação... Quer dizer, eu não tenho um conhecimento jurídico, não é? Comparado ao do Francisco, mas a leitura que eu faço é mais ou menos a mesma. Quer dizer, a publicidade é sempre enganosa. E a propaganda política também é sempre num certo registro enganoso, não é? Se nós considerarmos que a propaganda é enganosa, então a propaganda cabe eventualmente dentro daquele item referido no artigo 6º. E se assim for, quer dizer, teríamos a dar enquadramento legal a que houvesse censura à propaganda política. Basta que alguém diga, olha, metade dos políticos são corruptos. Pronto, provavelmente isto é mentira, isto não corresponde, é enganoso. Uma narrativa enganadora. E agora vamos censurar isto, quer dizer, eu penso que a questão tem que se colocar de outra forma e não é eliminar o discurso enganoso, enfim, produzir discurso verídico e enfrentar o discurso enganoso com o discurso verídico. Não estou a ver grande forma de dar a volta a isto, porque qualquer outra forma estará a ceia de armadilhas onde facilmente vamos cair e, portanto, enfim, nos detalhes vai-se esconder o diabo e vamos estar metidos num problema de liberdade de expressão rapidamente, acho eu. Eu sinceramente acho isso. Portanto, eu acho que o artigo 6º deveria ser reformulado. Quanto ao resto da carta, quer dizer, eu não sendo jurista e, portanto, não sei, mas eu acho o espírito da carta bom. Eu gosto do espírito da carta. Eu acho que é importante. Acho que aqui o digital é um mundo novo e nele tem que acontecer o seguinte: aquilo que é o nosso legado de direitos, a nossa história de direitos adquiridos, com uma luta histórica longa para os adquirir, justamente deve estender-se ao mundo do digital. O mundo digital não deve estar fora do mundo social. Portanto, nesse sentido, tem que haver direitos que estão na nossa vida analógica e que migrem para o mundo digital. Mas não é só isso, porque o mundo digital não é simplesmente uma entidade passiva que recebe o que vem do mundo analógico. O mundo digital tem características próprias e nisto é engraçado, porque é um mundo possível, diferente do mundo possível
que nós vivemos analogicamente, com características diferentes e que produzem alterações na maneira como entendemos o que é a identidade pessoal, o que é o esquecimento, o que é, enfim, a pessoa. Na carta, o direito ao esquecimento. É por isso que eu estou a mencionar, não é? Quer dizer, eu acho que há aqui um diálogo muito interessante de, por um lado, o mundo digital tem que acolher o legado de direitos que trazemos da nossa história, porque faz parte do mundo social, mas ele configura também um mundo possível diferente daquele que nós trazemos e que modifica, até ontologicamente, a nossa existência. Quer dizer, e nesse sentido, temos que produzir direito. Mas será que esse esquecimento é mesmo possível? Formas de regulação. Será que esse esquecimento é realmente possível? Esse direito ao esquecimento, que é bom estar garantido, mas depois quando temos os testamentos digitais, não é, que já existem há algum tempo e começaram por ser fornecidos por empresas privadas, mas que até o próprio Facebook, não é, que tem a possibilidade de definirmos alguém que cuide dos nossos legados digitais, da nossa presença digital, as nossas passwords e tudo mais, e sem contar com a própria questão dos memoriais que o próprio Facebook faz quando alguém morre, não é? Portanto, como é que realmente vai haver depois a continuidade disso, quando há pessoas que não pensaram que teriam alguma coisa para deixar em testamento ou que não precisam de se preocupar com isso porque há leis para isso, mas depois há esta questão de eu tenho um legado digital que eu posso deixar a alguém e como é que essa outra pessoa vai gerir esse mesmo legado, tendo acesso a todas as minhas passwords e não só, e aos meus posts e todas essas coisas. Eu acho que, quer dizer, há aqui dois níveis. Eu acho que há um nível que é um nível de reflexão mais terrena, digamos assim, e de como é que vamos regular questões como essa, não é? Até que ponto, sei lá, os meus filhos podem regular as passwords quando, enfim, acontecer-me algo, der-me um badalho nas redes sociais. Outra coisa... E isso, pronto, eu acho que é uma questão de bom senso e razoabilidade e chega-se, enfim, a algum bom entendimento. Outra questão que me parece mais profunda e até filosoficamente profunda mesmo é esta vã expectativa de uma espécie de eternidade agora, ou de imortalidade, que é uma espécie de lixo humano que vai ficar agora a ocupar. Imaginem a quantidade de perfis no Facebook de pessoas que enfim, que Facebook, ou, enfim, estou-me a ocorrer o Facebook, não é? Mas podia ser outra rede social, de pessoas que nos morreram, não é? E que ficaram lá. E daqui a 50 anos serão mais os perfis dos mortos do que dos vivos, quer dizer, portanto, isto não faz sentido, quer dizer, não é? Portanto, de certo modo, há uma ingênua concepção de que é bom nós eternizar-nos, de certo modo, e que, enfim, talvez isto precise de uma reflexão crítica, no sentido de não só eu ter o direito de ser esquecido, não é? Mas eu acho que mesmo enquanto comunidade, enquanto sociedade, nós devemos esquecer uns dos outros, devemos esquecer, quer dizer, não é só uma prerrogativa minha eu ter o direito a ser esquecido, mas também ter o direito a ficar para aí para sempre. Eu acho que, quer dizer, são questões que se vão colocar, não é agora porque ainda não é premente, mas a dado momento será premente libertar-nos. Temos que ser esquecidos. Faz parte da saúde, da memória, haver recordação e haver esquecimento. O esquecimento. É uma célebre frase, não é? Que uma vez na internet, para sempre na internet, não é? Aliás, e isso também, quando pensamos na questão do cyberbullying e não só, questões que foram sendo regulamentadas ao longo do tempo, é que também esta perpetuação, não é? Este excesso, que sobretudo, que eu acho curioso, não é? Porque o livro foi editado ano passado e depois estamos aqui ao fim do ano a falar desta carta, mas é um pouco esta questão de não se... de as pessoas terem de ser constantemente confrontadas com aquilo que disseram, com aquilo que fizeram, isso. Com fotos, e isso também é disso que a cultura de cancelamento hoje em dia se alimenta, não é? As pessoas vão buscar os tweets da... 5 anos atrás, por exemplo. Há um lado muito despótico na maneira como nos relacionamos com o reversível e o irreversível neste momento, que é, tudo é reversível na cultura um bocado infantilizada, neoliberal, de consumo, em que podemos sempre escolher tudo e fazer tudo o que quisermos, mas ao mesmo tempo, tudo o que façamos ganhou esta carga de irreversibilidade.
não é? Porque passamos a viver muito no online e qualquer palavra dita, qualquer coisa deslocada, fica irreversivelmente lá disponível e basta só ir lá buscar. E isto deixa-nos numa posição tremendamente vulnerável, quer dizer, porque há um poder enorme de vigilância potencial, não é? Pode não estar a acontecer, mas ela retrospectivamente pode acontecer. Imagino que eu agora, de repente, por alguma razão, me torno especialmente relevante no espaço público, não é? E alguém me quer mal, deixa-me lá a procurar, que eu hei de descobrir seguramente alguma coisa que ele disse muito errada e descobre-se, não é? Quer dizer, e este lastro de irreversibilidade liga-se um bocadinho com aquela coisa do esquecimento que eu dizia, não é? Quer dizer, esta irreversibilidade é desproporcionada, digamos assim. E é tanto mais desproporcionada quando, por outro lado, temos uma cultura de total reversibilidade, em que escolhemos tudo, em que nada é definitivo. Mesmo a aceleração do tempo social leva a que todas as decisões, todas as escolhas sejam fundamentalmente efêmeras, não seja suposto durarem por aí além, quer dizer, e, portanto, naquilo que diria respeito à autonomia do sujeito humano, temos uma dificuldade enorme em deixar marca, em ser reversível. Mas naquilo que não depende do sujeito humano, mas depende simplesmente do facto de estar aí, não é? E respirarmos e dizermos coisas, temos uma total irreversibilidade de tudo o que fazemos. O que nos deixa perante uma situação de enorme vulnerabilidade do ponto de vista da vigilância e da censura, sim. E sim, eu acho que se pode ligar perfeitamente a uma leitura relacionada com o cancelamento também, evidentemente, acho que sim. Francisco, como é que tem visto também na superfície ao longo do último ano esta questão do policiamento, não é? Porque não é só o policiamento por si, não é? É o autopoliciamento e na verdade, esta carta, esta questão da censura que eu creio que é o grande problema que se o aponta. receio, é sempre aquilo que está por cima. Mas eu estava aqui agora a ouvir o que estava a dizer o André. Para já, a razão de ciência, explicar, nós nos tribunais temos sempre isso, uma pessoa quando vai falar de testemunha, quando vai falar, diz a sua razão de ciência. Porque é que se está num despejo? Porque mora lá no prédio, ou porque sou a vizinha, ou porque sou amigo, a pessoa tem de dizer porque é que fala de uma coisa. Eu sobre o Facebook, não tenho Facebook, sou contra o Facebook no sentido global de que não gostei quando apareceu, não gosto, acho que aquilo tem algumas coisas positivas, mas globalmente é um bocadinho sinistro. Acho um bocadinho, é mesmo a visão que eu tenho sobre a cadeira elétrica. Acho que uma pessoa pode utilizá-la para aquecer-se, mas não foi feita para isso. Está? Eu acho que o Facebook também é uma coisa que pode dar para dar parabéns às pessoas e para as imagens, mas aquilo é estruturalmente um bocadinho perverso. Portanto, eu tenho essa noção. Mas estava a ouvi-lo e estava a pensar que era interessante, se calhar já se devia começar a criar cemitérios de perfis, em que a pessoa ia visitar, como se vai ao Alto São João, ver as esculturas que há, aquelas que se fazia dos jazigos, e então havia uma distinção dentro do Facebook em que podia-se ir visitar os perfis de pessoas já falecidas e tal, e prestar homenagens e tudo isso, não individualmente, mas já haver uma estrutura criada sobre isso. Por outro lado, sobre aquilo que estamos a falar aqui do esquecimento, isto é trágico, esta questão de irem buscar as coisas antigas. Há uma semana, nem tanto, acho eu Twitter tenho. No Twitter havia uma jornalista palestina que trabalhava na BBC, que acaba de ser despedida, porque foram descobrir, estava há pouco tempo, há 3 anos, ou 2 anos, não sei, descobriram um tweet de há 10 anos, algumas coisas, ou há 5 anos, em que ela ainda estava na Palestina ocupada, lá daquelas guerras, que não vamos agora entrar no conflito israelo-árabe, mas fez comentários um bocado pesados sobre a ocupação israelita, sobre o comportamento israelitas e tal, fazendo algumas equiparações aos nazis e coisas desse género, que são tabus completamente e tal. E foi agora despedida pela BBC, foi uma coisa que ela escreveu quando tinha pai 18 anos, e agora tem 20 e muito, e agora já não se reconhece, mas foi reconhecida. E, portanto, não há dúvida que isso é uma das questões complicadas. Onde nós apanhamos, eu como advogado apanho mais a questão do direito ao esquecimento, é as pessoas que têm, por exemplo, sucede isso, que foram réus de um processo qualquer há 5 anos ou há 10 anos, foram condenados, cumpriram a pena, ou então nem foram condenados e foram absolvidos. E, no entanto, uma pessoa sempre vai ao Google, lá aparece. É a primeira coisa que aparece aquela história, porque foi aquilo que foi mais marcante na vida da pessoa. Portanto, aquele nome está sempre associado e a pessoa nunca mais consegue desligar disso.
Bom, e isso é uma questão realmente complexa. Houve uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que era possível esse direito ao esquecimento relativamente a esses motores de busca, não em relação aos órgãos de comunicação social propriamente ditos, mas os motores de busca, para tornarem mais oculta essa mensagem, essa informação, porque já estava desatualizada. É claro que depois acontece, como já, enfim, já aconteceu, aparecem aquelas pessoas que ainda nem sequer, que estão há um mês ou há 2 meses, já querem que seja esquecido aquilo que se falou delas, que também não é muito conveniente, porque nós vivemos numa sociedade de informação, não é? Em que a informação é poder, quem tem a informação tem o poder, e portanto há muita gente que quer controlar a informação e não quer que se saiba delas aquilo. E portanto é nesses equilíbrios e desequilíbrios que uma pessoa faz as guerras. Para mim essas guerras têm de se fazer sempre nos tribunais, porque são o local apropriado para haver igualdade de armas e haver respeito por regras. Enfim, o aspecto normativo é importante e, portanto, embora os tribunais, como sabemos, não existem para fazer justiça, mas sim para aplicar as leis. E, portanto, mas é melhor que haja leis do que depois instituições de regulação como um ERCS ou outras desse género. Portanto, nesse direito ao esquecimento vai, para mim, essa questão de... há excessos nesse direito ao esquecimento, mas é necessário, haverá algum ponto de equilíbrio, e houve uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos há muito pouco tempo, que vem permitir, de facto, um indivíduo, que já foi há muitos anos, que foi não sei o quê, e que veio permitir, que tinha sido condenado, creio que em França ou na Bélgica, já não me lembro, tinha sido condenado o órgão de comunicação social a retirar aquela informação, deixar de estar visível e tal, e o órgão de comunicação social, já me lembro se era um jornal, se o que era, não fez, foi condenado pelas autoridades, pelos tribunais belgas, e o Tribunal Europeu disse que as autoridades tinham razão em mandá-los retirar. E, portanto, consideraram que não acharam que isso era aceitável. Por outro lado, nós temos uma coisa que também não nos podemos esquecer, é que haja o Estado a fazer ou não, as Big Tech, a Apple, a Amazon, o Google, diga-se, estão a fazer todos censura permanente, com centenas de milhares, como a Gisela bem sabe, de pessoas a trabalhar pelo mundo, no mundo inteiro, a cortarem diariamente centenas de milhares, se calhar não será assim. Realmente, onde é que se traça o limite entre aquilo que a entidade reguladora pode efetivamente fazer e depois aquelas que são as regras de cada entidade, porque na verdade ninguém se preocupa em ler essas mesmas regras até ser visado por elas, não é? E depois esta questão que estava a falar de não ter direito, pode tentar esquecer, mas não é esquecida, não é? Porque há sempre alguém, sobretudo fora de contexto, que vai... Qualquer coisa que seja apagada, há um screenshot. Não, vai sempre ser mais rápido isso do que qualquer tentativa de apagar. Podemos apagar logo, mas houve alguém que já teve tempo de fazer um screenshot. E, de facto, este assunto interessa-me bastante porque já desempenhei essas funções de moderação de conteúdos para redes sociais e de facto, é um excesso de informação, é estar ali num duplo universo ou triplo universo, porque temos as nossas redes pessoais e individuais e depois temos as redes privilegiadas, e estar a fazer esse tipo de trabalho, decidir o que é que pode ou não estar na rede, e depois estas questões têm a ver com, que são, no fundo, é esta proteção, não é? De que esta carta nos pretende, que esta carta nos pretende assegurar, não é? A proteção contra o terrorismo, o discurso de ódio, a violência, a desinformação, e na altura... que desempenha essas funções foi em vésperas da eleição do Bolsonaro. Portanto, foi realmente uma altura em que o que mais havia era fake news. Portanto, mas não são só as fake news. E normalmente nós preocupamos muito com esta questão das fotografias e de como é que o que é censurado, e achamos, as pessoas preocupam-se muito com a questão da censura. Não posso mostrar um mamilo ou o que for, mas na verdade há outras questões muito mais profundas ali, e essas regras existem exatamente para proteger, mas também é importante entender que não se passa o dia inteiro a ver memes. Há alturas assim, há alturas em que se vê outras coisas, como pessoas a venderem armas, portanto, traficarem armas, prostituição, abusos a menores, portanto, pornografia, terrorismo, e essas coisas depois exigem,
tentativas de suicídio. Portanto, tudo isso depois têm de ser acionados mecanismos muito sérios, e mecanismos legais e mecanismos que tentam impedir certas situações mais graves. Portanto, é mesmo um mundo muito denso e é necessário isso. E seria, na verdade, bom que as pessoas tentassem entender que estamos todos na internet. É que nem precisa de ser a dark web, é mesmo a internet normal, e muitas vezes quando queremos sensibilizar para certo tipo de situações, achamos que o que temos de fazer é denunciar, e que denunciar é perpetuar essa imagem ou esse vídeo, é mostrar, apontar o dedo, olha, vejam, isto é o que não se deve fazer. Nós estamos a reproduzir isso, foge do nosso controle, porque as partilhas são aos milhares ou aos milhões, e cada vez que publicamos e voltando a essa questão, para ser o mais simples, do bullying, por exemplo, cada vez que repartilhamos alguma coisa, por melhor que seja a nossa intenção, estamos a perpetuar e estamos a reproduzir a violência que aquela pessoa ou aquelas pessoas foram alvo. Portanto, eu acho que hoje em dia acho que é uma profissão nova, obviamente, que causa bastantes transtornos psicológicos a quem tem de a fazer, não é? Porque tem de ver tudo aquilo que nós, enquanto humanos, somos capazes de fazer uns aos outros. E depois isso é difícil esquecer, porque depois, quando é que essas pessoas também desligam, não é? Se é que elas conseguem desligar, não é? Têm de fazer o desligar da sua persona online, para depois ir para uma persona que é suposto ser um polícia, no fundo, não é? Fazer ali esse trabalho de regulamentação. É que as Big Tech têm de ter pessoas, como a Gisela já passou, esse trabalho. Mas a grande questão que depois se põe aqui é, onde é que o Estado vai entrar nisto? Porque as Big Tech, são empresas privadas e têm um negócio privado. E o negócio Facebook, essas redes são privadas. Isto é, a pessoa entra e aceita as regras. Se não aceita as regras, podem pôr fora. Só que a certa altura atingiram uma dimensão tal que se põe a questão se são privadas ou se deve considerar que é um serviço público. Porque os serviços públicos da água, luz, telefone, mesmo que seja uma empresa privada, depois obedecem a regras de serviço público. E em que medida, por exemplo, o Twitter não deve ser, ou o Facebook, em alguns aspectos, um serviço público. Isto é, que já não pode estar nas mãos só do privado, o privado explora e ganha dinheiro, mas tem de obedecer a regras de serviço público. Este é o problema que se está a pôr. Que na América, quer dizer, eles são os common carriers, que então já são regulamentados. Mas hoje em dia não é possível regulamentar o Twitter ou o Facebook, não há possibilidade. E esse é o problema que se põe, porque eles estão a fazer essa censura, a tirar o Trump, ou fazer isso aqui, e esta questão é uma questão extremamente complexa, porque nós estamos a viver essa transição, estamos no meio de isto é uma situação orgânica, não é? Está-se a desenvolver e estamos a viver isso. E isso levanta problemas fantásticos, com certeza. Enfim, você dizer muitas coisas, e havia duas ou três que eu queria apontar. Uma é precisamente por aqui, pelo que o Francisco disse. Nós temos redes sociais para os quais migramos grande parte da discussão de espaço público. E isto levanta uma questão. As redes sociais têm um desenho, não é? Um design que não foi o de espaço público. É um design constituído por corporações. Ora bem, da mesma maneira que a gente logo no início falámos, não é, de que o digital tem que herdar, digamos assim, o legado de direitos, não é? Eu acho que o digital também tem que herdar, digamos assim, a cultura de espaço público. E isso depende em grande medida também de nós, depende da capacidade de propormos, por exemplo, redes sociais que tenham uma configuração de espaço público. E para mim espaço público significa, por exemplo, discussões do ponto de vista do desenho que as proporciona, não é? O desenho, é aquela imagem famosa, não é? Que a mensagem, o meio é a mensagem, não é? Do Marshall McLuhan, não é? É um bocadinho, enfim, não anda longe. De facto, o design de uma rede social forma o tipo de discussão que tu tens ali. Ora bem, nós podemos regatear e lutar por um desenho de rede social diferente e podemos propor redes sociais. E pode haver iniciativa de sociedade civil, mas também de Estado, no sentido de constituir, um espaço público capaz e digital. E o que é um espaço público digital capaz, a meu ver? É, por exemplo,
que promova mais a ação e menos a reação. Ou seja, para isso é preciso desacelerar novamente, é preciso que haja menos estímulos à reação e mais estímulos à argumentação, mais estímulos à discussão. E isso trabalha-se no desenho. É como ir ao supermercado e o produto que querem vender põe na frente, ou à livraria e põe na montra o livro que querem vender. Não é? A discussão que eu tenho no espaço público depende muito do modo como eu a organizo. Nós já deixámos algumas redes sociais pelo caminho, não é? Sim. Várias delas que funcionavam a um ritmo absolutamente mais lento do que estas que temos agora. Gisela, porque aí há outra questão, é que a questão da aceleração não é uma questão fundamentalmente do digital, é uma questão. O digital acaba por ser apenas mais um terreno onde a questão da aceleração é uma questão anterior. E tem que ver, a meu ver, tem que ver com a maneira como a economia funciona, tem que ver com os estímulos de consumo e mercado permanente, e portanto, enfim, pronto. Enfim, a gente não pode criticar uma coisa só, tem que criticar tudo ao mesmo tempo, mas independentemente de haver aspectos que são exteriores ao digital, temos que fazer essa discussão no digital e temos que lutar por redes sociais mais lentas, menos e que proporcionem, pois, uma maior imunidade face, por exemplo, a fake news. Uma maior imunidade, porque eu acho que não é tanto uma estratégia policial sobre o que se passa nas redes sociais ou no que vai resolver o problema. Eu acho que, mais do que remediar, não é, policialmente, é prevenir, digamos assim. Portanto, e se tivermos redes sociais mais lentas, mais argumentativas e menos reativas, menos disponíveis para aquela mobilização em torno simplesmente do a favor ou contra, não é? Em polarizações, eu acho que também é mais difícil fake news disseminarem-se tão depressa. Agora, isto tudo levanta muitas questões, e uma das questões que eu queria ainda tocar também era esta, relativamente à questão do esquecimento, que é um bocadinho assim, é pensar a web, de alguma maneira, a web, no seu conjunto, com as suas redes sociais, os seus motores de pesquisa, tudo, tem que ganhar algumas propriedades de psique. Propriedades de psique. E propriedade de psique significa que, por defeito, não é porque há uma regulação que diz para esquecer, por defeito deve esquecer. Por defeito deve esquecer. Aquilo que aconteceu e que é absolutamente irrelevante há 10 anos atrás, quer dizer, por defeito deve ser esquecido. Quer dizer, isto não. Agora, se estiver com tudo disponível, absolutamente disponível, numa memória absolutamente sacralizada, ao mais ínfimo suspiro, digamos assim, digital, é evidente que isto se torna absolutamente monstruoso. E, portanto, é evidente que se depois alguém diz, aquilo não pode, é censura. Não, qual censura? Nós temos mecanismos normais que nem são de regulação, acho eu, resultam simplesmente de uma boa convivência digital e que é, de facto, haver esquecimento. E, por outro lado, ainda há uma outra coisa que tem que ver, não é só com a questão... Eu acho a ideia dos cemitérios digitais muito, muito interessante e acho realmente... que vai com excursões lá dentro. Mas vai acabar por acontecer qualquer coisa assim, de certeza. Mas há uma coisa que me preocupa muito... Há uma coisa que me preocupa muito que é a clonagem digital, não é? A clonagem digital, que é, no fundo, basta pôr um algoritmo a correr todas as minhas interações digitais, ou as digitais, ou do Francisco, e ele tem uma capacidade de prever, com um grau de precisão muito grande, o nosso comportamento. Ele é capaz, provavelmente, de dizer o que eu vou fazer melhor do que eu próprio. Não é? Eu passo a ser, não é, interpretado. Quer dizer, e agora imaginem que nós vamos a esta está melhor, morremos. E um filho meu decide, não é, ativar o clonezinho do pai digital. E começa... isto vai ter imensos problemas do ponto de vista... enfim, do que é que nós queremos como população do mundo, não é? E com que estatuto, quer dizer, não significa que eu tenha uma posição negativa à partida, a priori, não é? Mas nós temos que começar a considerar que o mundo digital pressupõe mudanças naquilo que são os entes inteligentes e dignos de personalidade que não imaginaríamos, não é? Muito além daquilo. Imaginemos um clone, porque não um clone. E, portanto, tudo isto tem que ser pensado com calma, mas tem que ser mas também não pode, quer dizer, não havendo um juízo negativo à partida, mas também não pode ser aquele deslumbramento que permita que se faça
tudo, neste momento já há empresas que fazem clonagem digital de uma forma experimental, pedem-nos autorização para fazer o rastreio das nossas interações e oferecem-nos um clone digital. Isso já existe, aliás, é uma empresa portuguesa que faz isso. E foi noticiada na internet. Por mim, eu não conheço. Na imprensa internacional. Isto levanta problema. Nós não podemos olhar para isto de uma forma. Vá. Não, é problemático. E pronto, mas no essencial, o que me parece é mesmo isto. Nós. Quando eu digo um clone ganhar, por exemplo, uma personalidade, é uma coisa, mas, por exemplo, a própria web no seu conjunto, a Gisela há bocadinho falou da dark web, não é? E pensamos, por exemplo, na tópica da psicanálise do Freud, não é? Que temos o ego, o superego e depois lá o id, não é? Bom, mas basicamente não anda muito longe o que está a acontecer com a web e essa estrutura, não é? E, portanto, como somos nós, no fundo, a carne do digital, a carne afetiva e emocional e racional da web, é humana, apesar de tudo, nós somos nós que estamos lá a dar as nossas lágrimas e os nossos suspiros àquilo, provavelmente a web acaba por adquirir propriedades, não é? Que são muito espelho ou homólogas de propriedades de uma psique. Não é? E pronto, isto eu acho que não tem que ser necessariamente mau, tem que ser pensado tudo, não é? A meu ver, volto a insistir no ponto, eu acho que a questão do esquecimento tem que ser pensada efetivamente como algo que deve ser sistémico, digamos assim, deve ser sistémico, não deve ser tanto uma questão de um direito individual. Eu acho que isso é importante, haver o direito individual, mas também, enfim, isso... Eu acho que é uma decisão coletiva. Eu acho que é mais da ordem da decisão coletiva. Só me falta ainda mais um espaço, e é o que está a ser, um espaço de deificação do individualismo, não é? Cada um o seu Deus eterno. Sim, sim. Eu acho que isso eu quando li o seu livro, bem, voltando àquilo que estava a dizer há pouco, quando estava a citar o Biden, esta questão das redes sociais destruírem vidas, mas na verdade também acabam, se não as conseguem salvar, mas conseguem garantir alguma... são ferramentas, não é? Servem para aquilo que nós os usarmos e de facto eu creio que com o último ano, não é? Nós podíamos falar disto tudo só com o último ano, ou o último ano e meio, e a questão pandémica, a verdade é que nós não temos muito tempo para processar as coisas, nós tornámos com a pandemia constantes relatores de tudo, e já o éramos antes, mas depois creio que com a pandemia ainda foi pior, porque deixou de ser só a nossa vida, mas passou a ser a vida dos outros, não é? E decidir quem é que podia estar e não estava, e quem estava a cumprir ou incumprir as regras, e o que é que nós próprios tínhamos de fazer para podermos verificar quem estava a cumprir ou não, não é? Mas depois com todas estas questões, por exemplo, como o Black Lives Matter e a questão de ter o telemóvel na hora e estar, ou mesmo questões como aconteceu na Nigéria e noutros países, o facto de alguém ter um telemóvel e estar em direto e ser quase nem ser, quer dizer, aí quase nem é preciso contextualizar, porque nós conseguimos todos coletivamente entender o que é que se está a passar e que é preciso agir. Agora, claro que as redes sociais não vão salvar ninguém, mas é para nos lembrarmos de que aquilo está a acontecer realmente no mundo real. Portanto, essa é uma questão. Depois, lendo o seu livro, agora como estava a falar desta questão da consciência e do ético, eu recordei-me de eu creio que há alguns filmes que explicam estas questões que está a falar, e há bocado estávamos a falar do Eternal Sunshine of the Spotless Minds, mas também eu lembro-me o Minority Report, portanto, tudo filmes ali 2004, 2005, mas lembro-me sobretudo de animes mais antigos, portanto, ali à volta de 1998, e sobretudo sobretudo dois, que são do mesmo criador, um sendo Lane, que é a história de uma rapariga que tem uma família completamente... acaba por entrar existe uma coisa que é a internet, no fundo, que é o Wired, que é uma consciência que está a tentar puxá-la também para lá,
E depois vai havendo essa questão, isto porque lembro-me muito desta questão que fala no seu livro da fragmentação, que também gostava que nos faça um pouco sobre esse conceito, mas, e depois há um outro ânima dos mesmos criadores, que me lembrou também do livro, que é o Evangelion, Neon Genesis Evangelion, portanto, que fala muito destas questões religiosas, não é? E há sempre esta questão, no fundo, da fusão homem-máquina, dessa consciência, mas depois também de eliminar e no caso da Lane, o que acontece é que em ambos os casos há uma fusão com a máquina inicialmente, mas sobretudo o que se pretende é eliminar o corpo e ficar só portanto, unir as consciências coletivas e que isso é que resolveria, supostamente, os problemas da humanidade. E como fala naquela questão, acho que é uma citação, não me lembro, da questão dos fantasmas do testamento digital e do cemitério digital e do que for, e do que realmente, porque há um outro também, porque eles são muito bons nisto, os japoneses, que é o Ghost in the Shell, que é um pouco isso, não é? Que é nós ficarmos, já nem é ser preciso o invólucro, é só mesmo o que está lá dentro, mas depois poder passar para várias outras plataformas, ou seja, aí sim chegamos a um ponto em que percebemos que há esse poder. Eu creio que no caso da Lane, no fim, ela percebe que tem esse poder e que controla todas as outras consciências. Pronto, isto depois entrando aqui na parte mais nerd, mas pronto, gostava que falasse muito dessa questão de fragmentação, porque eu sinto que essa aceleração propicia essa fragmentação também. Fala de muitas coisas aí. Sim, a fragmentação é algo até bastante mais, acho eu, bastante mais terreno, acho eu. E, na verdade, até há um filósofo, portanto, a ideia nem é minha, de maneira nenhuma, coreano-alemão, não é? O Byung-Chul Han, que justamente insiste muito na ideia da fragmentação. Ele, aliás, até critica um pouco a ideia da aceleração. Diz, nem é tanta questão da aceleração, aquilo que caracteriza o nosso tempo, mas é a questão da fragmentação. Eu acho que é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, porque a aceleração fragmenta e a fragmentação faz com que acelere. Não, é simplesmente isto, quer dizer, se nós vivemos num tempo muito acelerado, nós não conseguimos integrar o tempo, não conseguimos integrar o tempo, não conseguimos projetar um futuro, quer dizer, vivemos sempre agarrados ao presente, não é? Ali colados ao presente. E isto, naturalmente, fragmenta. A aceleração, então, nesse sentido, fragmenta. E naturalmente, a fragmentação, no sentido do Byung-Chul Han, é um bocadinho esta ideia de que falta-nos um sentido, né, que orienta a ação. E essa falta cria uma espécie de angústia que nos leva a acelerar. É um bocadinho uma fuga em frente, digamos assim. Aceleramos um pouco, por exemplo, há muitas maneiras paradoxais de dizer isto, um pouco. Procuramos muitas novidades, mas realmente não há nada de novo. Não é? É este tipo de paradoxos, não é? Que resultam com uma espécie de angústia e que tem que ver com isto tudo. Pronto, outra coisa, e portanto eu acho que fragmentação e aceleração são dois lados da mesma moeda, não é? E que estão numa relação depois com o tempo também, em que o tempo económico, o tempo económico, não é? Se abate sobre nós como um tempo absolutamente férreo. É um tempo que não se deixa tocar por nada, não é? É um tempo intocável. Aliás, na literatura mais revolucionária, sempre que há uma revolução, a primeira coisa que se atinge, diz o Benjamin, não é? É os sinos das igrejas, muda-se o tempo, muda-se o calendário, não é? Portanto, porque o tempo é, de facto, onde se dispõe o poder, de alguma maneira. Bom, e então temos um tempo que, mais uma vez, do ponto de vista do sujeito, é vivido de uma forma absolutamente precária, absolutamente ali agarrado ao presente, mas depois o tempo do poder é um tempo absolutamente deificado, metafísico, que está fora do alcance dos acontecimentos, quer dizer, os acontecimentos não tocam no tempo, não é? O tempo está para lá dos acontecimentos, não é? E isto cria uma situação que, a meu ver, é um bocadinho opressiva, a meu ver, não é? Agora, outra questão é a questão do corpo e essa saída do corpo, não é? Pronto, aí eu efetivamente acho que isto tem que... Enfim, há toda uma história de má relação com o corpo e de má relação com tudo o que é terreno e má relação com o próprio mundo no seu sentido terreno, não é? E
E eu acho que ela tem um fundamento, uma fundação religiosa, quer dizer, que é, de facto, um pouco como se estivéssemos mal aqui e estivéssemos sempre a sair de alguma maneira, a tentar sair daqui de alguma maneira. E muitas vezes, quando a gente vê, pode ser nos animes, mas podemos ver em muita ficção científica, o mito da viagem espacial, e que, na verdade, por muito fantástico e muito modernista ou moderno, muito cheio de efeitos especiais, etc., mas na verdade está a reproduzir um mito antigo, não é? Um mito antigo de má relação com o mundo, não é? Em que o mundo é o ídolo, o mundo é o ídolo de que temos que nos afastar. Consigo próprio. O aqui ou é aqui? Eu acho que tem que ver com o mundo e tem que ver com aquilo que no mundo permanece estranho e fora do controle. O mundo como algo que está para lá de mim, que está para lá do meu poder de controle. Em grande medida, a modernidade, sobretudo a modernidade, eu digo isso aí neste livro, a história da modernidade, desde o tempo do Descartes, século XVI, XVII, XVIII, XIX, até aos nossos dias, é uma história de tentativa de substituição do mundo por um ambiente relativamente protegido tecnicamente. Exatamente. Há uma imagem que não está nesse livro, mas está no texto, em que eu digo, bom, nós ainda estamos na Terra, mas já vivemos em escafandros. Já estamos em escafandros, já estamos a colocar em escafandros. O digital, de certo modo, é, de facto, um escafandro para não estarmos no mundo. É um pouco como se estar no mundo queimasse, fosse demasiado. Não é? Aliás, o mesmo acontece nas relações, nas redes sociais com as outras pessoas. Não é? É como se o outro em presença fosse demasiado. E então tendemos a pôr intermediações. A sociedade também fôssemos, porque aí podemos criar essas outras identidades. Claro, nem precisamos da empresa que nos clone, não é? Claro, e no limite... Porque há os filtros, há todos aqueles enhancements digitais, não é? Exatamente. No limite, o que acontece é uma espécie de redução do outro a qualquer código que seja à partida dominado por mim. E, portanto, no fundo, estamos a reduzir ou a mitigar, a diminuir e conter a alteridade do outro. Da mesma maneira que estamos o mundo, né? Digamos, a categoria, por exemplo, do selvagem, não é? Do selvagem, não é? Do mundo não articulado, não cultivado, não... Pois, mas isto, no fundo, reduz a experiência do inesperado, a experiência do encontro. E é isso que é, de certo modo, também o processo de desmaterialização. Porque a desmaterialização visa... E não é a desmaterialização num sentido... A desmaterialização acontece para dar possibilidade a esta desmaterialização, que é uma desmaterialização fundamentalmente relacional. Que é o quê? Não há uma relação, efetivamente, se não for com o outro que está para lá da minha capacidade de o dominar, de o controlar, de o compreender até. Não é? Há uma estranheza fundamental no outro, que é também estranheza fundamental numa paisagem, até na matéria. Não é? Hoje em dia há toda uma nova teoria do materialismo, não é? O que se chama New Materialism, e que justamente pega muito na ideia da matéria vibrante, da matéria que é agencial, actante, não é? E que o Bruno Latour, por exemplo, fala muito disso, não é? E actante porque vai além do sujeito humano que é agente, não é? Mas também tem potencial de atuar, não é? E justamente tudo isso é contido, é domesticado, é diminuído através de processos de desmaterialização ou de hipermedialização. Hipermedialização no sentido, não é, de pôr muitos filtros que, no fundo, reduzem, de facto, o impacto inesperado e sem controle diante do outro. Porque o outro é aquele que pode trazer a crise sobre mim, não é? O outro é aquele que, por definição, o outro é aquele que pode pôr em questão os fins a que eu me dedico, digamos assim.
Só para... o Sartre, não é, usa esta ideia da má-fé, que é um conceito que ele vai buscar, não é, e que é um pouco esta ideia. Eu sempre que objetivo alguém, não é, eu estou de má-fé, de alguma maneira. Estou a mentir-me a mim mesmo. É nesse sentido que ele fala de má-fé. É uma mentira a mim mesmo. Sei lá, se eu... ele dá, por exemplo, um exemplo... um empregado de café... O empregado de café objetiva-se no seu trabalho de empregado de café como se fosse uma performance, não é? E ausenta-se. E isto ele está de má fé, está a mentir-se a si próprio. Pois bem, a hipermedialização, a meu ver, é um pouco a má fé da sociedade contemporânea, não é? Em que a hipermedialização significa, no fundo, ao mesmo tempo, uma desmaterialização e uma desalterização, não é? Nós olhamos uns para os outros menos como outros. E isto depois produz hiperreatividade, produz uma série de outras consequências, a meu ver, porque se nós não, porque no fundo é uma intolerância, a incapacidade de suportar o outro como um outro que eu não domino, que eu não controlo, que eu não compreendo, que é estranho, e que isso é que é matéria de fascínio e de, enfim, de valer a pena, não é? Não, estamos numa posição muito defensiva e que se traduz numa intolerância a essa alteridade. Pronto, e isto são sintomas deste tempo que eu acho que têm que ser combatidos, rematerializando, não é? Realterizando, lentificando. Mas é todo um programa que não é um programa que corte, só para dizer desta maneira, que corte simplesmente, por exemplo, entre esquerdas e direitas. É um programa que corta talvez com toda a história da modernidade. É preciso uma história alternativa à modernidade que seja ainda emancipatória. Não perder o emancipatório nunca. Francisco, algum comentário? Desculpa, Esta questão aqui da má-fé? Bom, não, quer dizer, alguma questão. Quer dizer, o André esteve aqui a viajar uma série de tempo, saltando de conceito em conceito e analisando filosoficamente uma série de imagens também, de concepções, com um pouco apocalípticas, de certa forma, para mim, mas microscopicamente apocalípticas, não é uma coisa geral desta nova malaise do tempo, como se estivéssemos com uma... Eu o que tenho... já não tenho estas reflexões todas, como é evidente, não escrevi esse livro e não procurei ler mais do que um resumo do mesmo antes da reunião. Foi o que eu fiz. E tenho algumas noções desses conceitos. Mas fiquei com algumas noções, portanto, por exemplo, que é o desligamento, que é a materialização e tal, porque nem sequer os tinha antes. Mas o que eu tenho, quer dizer, eu tenho muito um saber de experiência feito. Porque como não sou académico, não estudo, digamos, mesmo um advogado é uma pessoa que aprende com os casos que tem. Estuda, quando lhe aparece um problema deste assunto, uma pessoa estuda e nessa altura fica a saber muito daquele assunto, mas depois esquece e vai tratar de outro assunto completamente diferente. Ou então há advogados que se especializam em determinadas áreas. Portanto, eu não tenho essa reflexão filosófica sobre as questões. Mas da súmula das experiências, como qualquer pessoa, e das vivências, vou construindo também essa visão crítica da existência, do nosso dia-a-dia, do como é que o mundo podia ser melhor, sempre naquela perspectiva felizes, não é? Portanto, é isso que nos move, em princípio, não é? Portanto, eu tenho uma ideia que muitas destas reflexões têm, de alguma forma, por detrás, um conceito que eu não consigo aderir completamente. É como se tivesse havido uma idade do ouro. E nunca houve nenhuma idade do ouro. E, portanto, nunca a nossa ligação, mesmo com a natureza, mesmo com o mundo, pelo contrário, quer dizer, porque quando uma pessoa estava na caverna e caiu os relâmpagos e caiu os ursos e caíam e não sei o que, quer dizer, a relação, quer dizer, o homem teve de se virar para uma construção da relação com a natureza e com a realidade de mediatização, teve de criar mecanismos, quer dizer, a internet é uma coisa, a machada é outra, houve uma série de coisas. Portanto, muitas vezes, eu quando penso nisto, tenho sempre tendência também para pensar, e é uma coisa que uma pessoa aprende quando estuda Direito, é que qualquer coisa que nos digam, a primeira coisa que uma pessoa deve dizer é, não é bem assim. Porque nunca é. Isso é um facto. As coisas nunca são aquilo que são ditas e, portanto, ao dizermos não é bem assim, que é dúvida sistemática, uma pessoa passa a descobrir outras coisas. E, portanto, nesta ideia de que, quando fala, por exemplo, do desligamento,
de facto há esta noção que nos vamos afastando de uma determinada realidade. Mas, por outro lado, estamos a construir uma nova realidade, será acelerada em alguns aspectos, mas, por exemplo, eu estou no Twitter e, por exemplo, agora já há um programa no Twitter que é, quando uma pessoa liga ao Twitter, aparece uma imagem que leva para aí 10 segundos até o Twitter ligar, que é uma pessoa não se ligar imediatamente, para travar, para educar esse vício digital, já está. Mas o que eu queria dizer é, eu no Twitter posso descobrir os sentimentos e a humanidade. Isto é, posso religar-me. Portanto, nessas redes há uma religação também, não é só esse afastamento e essa artificialidade da existência e do relacionamento, há também ali imensos, pois para fazer essa linguagem, interstícios, onde as coisas passam, onde as coisas fluem. Eu depois tenho mais paciência ou menos paciência para esse género de coisas também, porque depois também tem a ver com a forma como uma pessoa se coloca na existência. Se uma pessoa tem muita paciência ou muito interesse naquilo que eu chamaria as pieguices, há milhões, é um mundo, uma pessoa se quiser toda a vida ocupar-se de coisas que para mim não têm interesse, pode estar e está muito bem. Portanto, depois aí uma pessoa tem de escolher o que é que lhe interessa mais e faz. Mas é possível ter, a partir daí, acessos, por exemplo, agora, não através do Twitter, estas manifestações em Cuba vêm através exatamente dessa possibilidade das redes sociais, de uma pessoa ter conhecimento dessa informação e tudo isso. E, portanto, uma pessoa aí religa e pode passar a ser mais ativo. Pode passar a ser um ativista, um militante, pode apoiar, pode fazer... Portanto, há uma... Como é que eu diria? O que eu quero dizer é essencial pensar assim para se poder perspectivar. Mas depois é possível, é essencial relativizar esse pensamento no sentido de nos permitir ir vivendo a realidade sem excessivas desejos de pureza. Não há nenhuma pureza. Eu sou absolutamente adverso à ideia de pureza. Eu acho que é dar conta do diagnóstico e depois, a partir dele, transformar. Também estou a provocar. Nada no sentido. Era a minha obrigação. Nada no sentido de uma idade do ouro. Aliás, a própria ideia de apocalipse é justamente uma das ideias que eu acho que deve ser criticada, porque a ideia de apocalipse é justamente parte da ideia do desligamento do mundo. Não é? Agora, esta ideia, eu vou dar uma história que é a Hannah Arendt, não é? A Hannah Arendt, num livro dela de 57, por aí, 57, 58, conta que é a condição humana, uma das obras principais. O livro começa com um prefácio, e no prefácio ela conta isto. Lançaram o Sputnik, tinha sido no ano anterior, para a órbita da Terra, e as parangonas dos jornais foi esta: finalmente libertámos-nos da Terra, saímos da Terra. E ela espantou-se. Então, mas a Terra é uma prisão? A Terra é um problema? Ela chamou isto alienação do mundo. Não é? É um pouco notar esta tendência, e notar esta tendência significa identificá-la e dar-lhe uma réplica. Mas dar-lhe uma réplica significa justamente aquilo que eu estava a dizer. Não é ir de volta para as cavernas. É olhar para as redes sociais e lutar para que elas tenham espaço público. Tenham um ritmo mais lento. Porque, no fundo, o que não pode acontecer é que a tecnologia e os avanços tecnológicos sejam, digamos assim, tomados como uma fatalidade, não é? Porque isto também é religioso, uma fatalidade relativamente à qual nós não exercemos espírito crítico nenhum e que não os possamos conduzir ou numa direção ou noutra direção. Este é que me parece que muitas vezes, enfim, me parece o problema, que é olhamos para tudo o que nos acontece do ponto de vista tecnológico com uma aceitação, um conformismo, um conformismo que não me parece que deva ser. Devemos, naturalmente, trabalhá-lo para os fins que nós queremos, não é? E, naturalmente, e não olhar para a tecnologia como se ela fosse algo que acontecesse de uma forma neutra. Ela acontece, muitas vezes, mobilizar e fomentada em direções que são aquelas que correspondem às desigualdades e ao sistema político e económico que temos e que, em grande medida, a meu ver, beneficia-se, enfim, grandemente dos meios que dispõe.
Tivemos na pandemia esta situação, não é? As empresas tecnológicas, não é? Beneficiaram claramente, não é? As desigualdades aumentaram claramente. Enfim, portanto, a meu ver, é este trabalho que tem que ser feito. E o trabalho tem que ser feito não em direção a qualquer coisa do passado, mas em direção a qualquer coisa que seja dentro daquilo que conseguimos ir estimando como sendo emancipatório. E o que é ser emancipatório? Olha, é eu, por exemplo, poder pensar, viver e não apenas sobreviver, não é? E não é apenas numa elite, mas algo como um desígnio social, coletivo. Por exemplo, as pessoas poderem fazer lugares, que é uma coisa que tem-me preocupado muito, porque há a questão do tempo, mas há a questão do espaço. E isso na pandemia ficou muito claro, não é? É fazer lugares, quer dizer, as pessoas poderem ter a oportunidade de ter um lugar, poderem... Aliás, grande parte dos movimentos de resistência que tivemos nas últimas décadas, por alguma maneira, ressoam questões de lugares. Occupy, Wall Street, a questão dos coletivos de habitação, quer dizer... Não é? A questão do lugar de fala é fazer lugares, é poder reterritorializar, poder constituir. E isto tudo acontece cá fora ou lá dentro, ou se quiserem inverter a ordem das coisas, não é? O lá fora será o digital, não sei, como quiserem, mas o que eu acho e que acho importante. E os debates que nós tínhamos antes serão exatamente os mesmos. Serão exatamente os mesmos. Eu posso ter um belíssimo replicante do Blade Runner e o problema que ele vai ter do ponto de vista da sua emancipação não será muito diferente daquilo que eu tive, enfim, as minhas tiveram há um século atrás, ou as pessoas que foram racializadas tiveram. Quer dizer, eu acho que os debates da emancipação vão se colocar da mesma maneira, do ponto de vista do digital, do pós-humano, da mesma maneira que se colocaram no humano. E fazer esta ligação parece-me absolutamente crucial. Quer dizer, parece-me absolutamente crucial. Nesse aspecto, o digital é bastante mais democrático do que o presencial. Aliás, porque isto, na verdade, resulta também de uma ideia que é preciso, talvez, emancipar a própria ideia de humanidade do humano biológico, que é um outro aspecto aqui. Os grandes debates, no fundo, em torno da ideia de humanidade, que eu não acredito nada numa essência humana, não acredito nada numa natureza humana, os grandes debates em torno de humanidade, poder ter uma relação, poder ter o estranho diante de si, poder viver o estranho. São estas as questões que fazem a humanidade. Se eu tiver uma máquina ou um software, seja ele material ou desmaterial, que faça isto, para mim ele está no lado da emancipação e é por isso que eu vou lutar. Numa caverna ou dentro de um, sim, seja onde for, de um escafandro em mata. Isso ainda se prende, enfim, será lateral, mas prende, no fundo, porque as pessoas, a humanidade é sempre a mesma, ao longo dos séculos, de certa forma. Isto é, vimos aquele problema de estar a dizer, eu sei que não vai completamente ao encontro ao Cris, mas eu gosto também de dizer coisas que não vão. Porquê? Porque as roupagens são diferentes, mas o amor, o ódio, a inveja, o ciúme, tudo isso existiu ao longo sempre dos séculos, vai adquirindo diversas formas, e é sempre nessa questão que depois também se joga os efeitos que vão gerir a realidade, que vão determinar os ditadores ou os democratas, e nessa componente é depois um bocadinho a nossa experiência individual e a nossa capacidade de intervir. É por isso que eu acho que aquilo que estava a dizer também é evidente que é num sentido positivo e emancipatório. O que é preciso é, perante este, não é caos, mas perante esta complexidade de realidade, nós temos de arranjar pequenas plataformas onde possamos ir transformando-a para ser mais positiva. Não é para a negar, não é para voltar atrás, é para ser mais positiva. E depois temos as pessoas todas que lá estão metidas nisto tudo e temos de ir gerir também este relacionamento. E isso também é muito complexo. E depois vai da nossa própria capacidade de conseguir transformar a realidade, não aceitar a realidade tal como ela é. E depois aí põe-se um problema que a humanidade, digamos, eu costumo dizer, quer dizer, o barro com que Deus nos fez é bastante fraco. Isto é, a qualidade do barro... Isso agora dava toda uma outra parte de conversa. Quer dizer, é resistente. Não, resistente é. Agora, é bastante fraco em muitos aspectos. Isto é, a solidariedade, a generosidade, não é o mais evidente, não é o mais natural.
É verdade que eu tenho uma visão um bocado patológica de realidade, porque quem vai ao escritório de um advogado não é para contar alegrias. E, portanto, normalmente uma pessoa tem uma visão mais patológica, mais doentia, como se estivesse num hospital, de certa forma. Mas isso é preciso também depois ter em conta na luta do dia-a-dia. Eu fui um bocadinho, assim, viajei muito de uma maneira muito especulativa, mas a questão é tão concreta que hoje em dia, por exemplo, nós temos muito boa gente a defender que a democracia já não é o melhor regime. Não é? E começa-se a falar de epistocracia, que é um bocadinho aquela ideia de que a realidade tornou-se tão complexa, tornou-se de tal maneira para lá daquilo que nós conseguimos abarcar, não é, enquanto sujeitos, que já não somos bons decisores políticos. Então, não é, mais vale abandonar a democracia e avançar para a epistocracia. E hoje em dia há muita literatura a defender isto. Enfim. Ora bem, eu fico... Desculpe lá, eu para fico nós lá... e para quem esteja a ver, em que consistiria A a epistocracia epistocracia? consiste basicamente em pôr a governação nas mãos de pessoas especialmente preparadas Pronto, para isso. sim. Sim, mas isto depois tem várias dimensões, porque a epistocracia pode ir ser uma república de sábios, à maneira do Platão, mas também pode ser uma algocracia, que é... Não, então, mas porquê eu vou recorrer a uma pessoa muito esperta? Eu só tenho ali um computador que faz ainda melhor, não é? E ponho um algoritmo a governar. E estes termos já são termos consagrados. Epistocracia, algocracia, são termos... Ora, eu acho que há aqui uma questão emancipatória muito profunda, que é não obstante a crítica ao sujeito cartesiano e ao sujeito, enfim, magnífico, europeu, não é? Branco, que tínhamos no século XVI, XVII, XVIII. Não obstante a crítica ao sujeito e não obstante perceber que um sujeito, no fundo, é um cruzamento de subjetividades e de fluxos por aí fora, não obstante isso, nós temos que cuidar, temos que nos garantir que continuamos a ser sujeitos de ação. Cada um de nós. E que esta... Mas é uma expressão da fragmentação. A fragmentação, porquê é fragmentação? A fragmentação pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer por aquilo que eu disse, do tempo e etc., mas pode acontecer de outra maneira. Pode acontecer por uma espécie de derrame da nossa potência de sermos sujeitos por meio da tecnologia. Quer dizer, imagina, eu deixo a minha memória no telemóvel. É o alívio da desresponsabilização. Eu deixo a minha memória no telemóvel. Eu deixo a minha capacidade de atenção no motor de pesquisa. Eu deixo a decisão ética no algoritmo que está a correr no meu carro. Às 2x3, os poderes subjetivos, não é? Foram todos. Estão todos espalhados por aí. Não, mas eu fiquei com mais memória. Não, ficou com mais memória, mas não ficou com controle sobre ela. Não é? E, portanto, há aqui uma série de questões que se colocam e que, no limite, acabam por ser... Não é no limite, acabam por ser, de uma maneira muito concreta, políticas. Não é? Quer dizer, eu acho que uma das questões fundamentais... E pronto, pode parecer conservador, não é? Já me chamaram reacionário, mas pronto, se for, serei reacionário, mas pela emancipação, que é, eu acho que é absolutamente crucial lutarmos para que os meus filhos, os meus netos e por aí fora, tenham um poder democrático de serem sujeitos políticos tão grande quanto eu tive ou os meus pais tiveram. E isso, acho que, se não virmos isto, não estamos a ver nada. Eu adoraria continuar a conversar convosco, mas vamos ter também agora de desligar, mas claro não vamos esquecer o que aqui foi falado. De resto, apenas agradecer, André Barata, Francisco Teixeira da Mota, a vossa presença e também à Livraria Barata, que é o primeiro dos lugares de cultura. Não sei, sim, se houverem alguma questão, se queiram colocar. Ok, então, antes de terminarmos, sim, porque já passamos um bocadinho o tempo. Não sei se esse aspecto democrático corresponde ao paradigma que estávamos a falar. Então, podemos dar a palavra. Uma pergunta, pelo menos. Bom, eu queria só fazer um comentário e colocar uma questão, sobretudo, queria, em primeiro lugar, em relação à questão da desinformação e dos fake news, eu lembro-me sempre, quando fala nisto, e tenho uma concepção também maximalista da liberdade de expressão, mesmo do Francisco, lembro-me sempre de julgo que é do Goethe, que diz que o ser humano inventou a linguagem não para comunicar melhor, mas para ocultar as suas intenções. Porque o tigre não tem dificuldade em ocultar as suas intenções. E o ser humano inventou a linguagem para nos enganarmos todos uns aos outros. Portanto, quer dizer, está na essência da própria linguagem o engano, a falsificação, etc. Claro que isto ganha uma outra dimensão quando
nós estamos a falar de grandes estruturas que têm uma capacidade de disseminar essa desinformação de uma forma massiva, às vezes até de uma forma com um poder muito maior do que os Estados, não é? No caso destas grandes corporações, etc. E aí entramos na questão da desigualdade social, não é? E de como é que os indivíduos se colocam perante essa desigualdade nos meios de disseminar essa mesma informação. Em relação ao que o André disse, também fiquei com uma sensação que há uma certa romantização aí relativamente à questão da aceleração e da fragmentação, porque, na verdade, isto não é uma questão nova. De certo modo, todas as gerações se confrontam com essa aceleração. A humanidade também todas as gerações se confrontaram com uma aceleração das novas gerações. As novas gerações aceleram sempre as coisas, não é? Tenho essa sensação. E, na verdade, a maior parte das coisas boas que nós temos hoje e positivas vêm dessa aceleração. E eu lembro-me sempre de um filósofo alemão e sociólogo, Georg Simmel, que explica como é que as grandes urbes e as grandes cidades e o aumento demográfico, o facto das pessoas começarem a viver cada vez mais próximas fisicamente uma das outras, com as grandes cidades, com as metrópoles, não é? Os efeitos positivos que isso teve. Não é? Essa intensificação da estimulação nervosa, que está associada às grandes metrópoles, a estimulação nervosa ao nível visual, ao nível auditivo, quer dizer, os seres humanos nas cidades estão permanentemente sujeitos a uma estimulação nervosa, e isso teve efeitos positivos. Teve efeitos positivos ao nível da intelectualização da vida e também ao nível do autocontrolo, porque esta intensificação ou este aceleramento obriga-nos a um autocontrolo. E esse autocontrolo é importantíssimo na vida social, nomeadamente ao nível de nós respeitarmos os direitos dos outros, ao nível ao nível da democracia. Quer dizer, há várias pessoas que explicam como é que a democracia surgiu e os direitos e a luta por uma série de direitos surgiu precisamente dessa aceleração. Agora, a minha questão tem sobretudo a ver com... Isto poderia ser discutido, o Norbert Elias também explica isto, como é que o autocontrolo, o facto de nós sermos obrigados a autocontrolar-nos, fez com que uma série de violências, não é, e de agressividades diminuíssem precisamente porque há uma exigência até psíquica, não só ao nível estatal, mas ao nível individual. Nós somos muito mais obrigados a autocontrolar-nos, não é? E isso é importante ao nível da expressão de violências, etc. Agora, a minha grande questão tem a ver com a... Eu não percebi bem, isto é uma dúvida, de facto, esta ideia do direito ao esquecimento. O André falou tem que ser uma coisa sistémica. Eu ainda não percebi como é que isso se faz. Porque as mesmas questões que o Francisco levantou relativamente à regulamentação da palavra se colocam relativamente ao esquecimento. Que é, como é que tu utilizaste aí a palavra irrelevante? Tem que ser uma coisa sistémica em que o que é irrelevante se esquece. Mas quem é que define o que é irrelevante, não é? Por exemplo, o direito ao esquecimento. Eu vou todos os sábados à Feira da Ladra, não é? E a Feira da Ladra tem permanentemente arquivos à venda de pessoas que morreram, não é? Fotografias, correspondência, etc. E há, de facto, ali uma sensação de violação da intimidade dessas pessoas. Essas pessoas provavelmente não escolheram estar ali à venda, que a sua correspondência estar ali à venda, as suas fotografias. Mas, por outro lado, o facto daquilo estar ali também nos permite ter acesso, o facto daquilo não ter sido esquecido, também nos permite ter acesso às tais narrativas, nós não sabemos muito bem o que é, que estão para além daquilo que os tais grandes poderes, os Estados e as oposições, etc., querem transmitir. E, portanto, eu gostava de perceber em que termos é que se faz esse esquecimento. Vamos esquecer o quê? Porque o ser humano, como tu disseste, nós também somos o nosso trajeto para trás, não é? E esse trajeto é feito de uma série de contradições e incoerências. E a mim parece-me, posso estar enganado, que o direito ao esquecimento parece que é uma forma da pessoa começar a dar uma imagem extremamente coerente de si próprio, não é? De si própria, quando, na verdade, quer dizer, isso é uma ficção, quer dizer, no fundo é sempre uma ficção, mas é importante nós conhecermos as contradições e as incoerências das pessoas, não é? É importante, por exemplo, eu saber que... como é que se define o que é que esquece? É o próprio que vai definir o que deve esquecer, o que é para esquecer? Quem é que vai definir o que é esquecer, o que é
olvidável, digamos assim, não é? E aquilo que hoje nos parece irrelevante, e lá está, a Feira da Ladra, por exemplo, mostrou-nos uma série de coisas que afinal não eram irrelevantes, pareciam irrelevantes, e de repente, hoje em dia, são irrelevantes. Essas correspondências dos retornados, dos soldados da guerra colonial, que de repente estão ali à venda, nós conseguimos ter acesso a esse tipo de informação, que é uma informação que nós não encontrávamos nas narrativas, quer do Estado, quer da produção do conhecimento oficial. Não é? E, portanto, eu gostaria só de perceber em que termos é que se faz esse direito ao esquecimento. Não é? Obrigado e peço desculpa por me ter... Obrigada. Sim, claro. Obrigado, João, Agora obrigado, pode, João deve, Pedro. tenho de dizer. Mas eu queria começar pelo comentário, não é? Portanto, o comentário do João Pedro é um pouco nesse sentido. Portanto, há a grande aceleração. De facto, há uma aceleração. A aceleração vem desde enfim, a história da humanidade é uma história de aceleração. Aliás, há vários autores que, de facto, dão conta disso. Mas é uma aceleração assim, digamos assim. É uma aceleração assim. E isto significa, quer dizer, que no último século, de facto, a aceleração é muito... de facto, é uma aceleração muito mais pronunciada do que foi a aceleração na história da humanidade. Quer dizer, estamos a falar de qualquer coisa assim para a população, é assim para emissões de CO2, é assim para... E o planeta é o mesmo. E, portanto, eu não consigo, efetivamente, ver este desgoverno que é, ok, vamos crescer, continuar a crescer, continuar a crescer, continuar a crescer, nem percebo qual é o sentido. Acho que há uma falta de orientação, porque a ideia de que é bom crescer porque crescer, é bom sermos mais por sermos mais, é bom, a mim não me diz nada, e essa aceleração cria um problema que é justamente a situação em que estamos. E a situação que estamos é miúdos da idade dos nossos filhos, não é? A andarem a apontar-nos o dedo, o que é que vocês estão a fazer? Qual é o mundo que nos vão deixar? Portanto, eu acho que o problema da aceleração é claro. Depois há um outro aspecto. É evidente que sermos muitos obriga a que nos organizemos. É evidente, não é? E eu sou um defensor das cidades. Eu acho que as cidades são, ecologicamente, aliás, a única possibilidade viável, não é, de irmos mantendo. Ainda no outro dia escrevia num artigo, não é, que a população das cidades vai aumentar, a população do mundo nas cidades, proporcionalmente à população rural, vai continuar a aumentar, e não há outra forma, tem que ser assim. E as cidades são lugares interessantes do ponto de vista da invenção de lugares, justamente, de diversidade, de tudo aquilo, não é? De estímulo intelectual, de criatividade, etc. Portanto, quanto a isso não há questão nenhuma. Mas há aqui uma questão, quer dizer... esta autodisciplina, esta autoarrumaçãozinha que vamos fazer não tem limites? Eu acho que tem, quer dizer, é porque no limite nós vamos acabar por ir numa direção em que aceitamos sermos células de um tecido em que já não somos sujeitos, e em que o sujeito passa a ser outra coisa qualquer. E isso tem que ver depois com as tais epistocracias, tem que ver com as tais... deslocações do centro, não é? Da agência humana, do sujeito individual, para outra coisa qualquer que deixamos de ser nós. Porquê? Porque, basicamente, não dá para sermos. Porquê? Porque somos demasiados e não pode ser assim. Basta pensar nas smart cities chinesas, que progressivamente, quer dizer, os direitos individuais vão todos eles desaparecendo, porque precisamente a racionalidade de estar ali tanta gente, e é uma questão, a racionalidade é terrível, as mais terríveis que há, a racionalidade dos meios é terrível. E, portanto, eu não sou nada... Eu, pelo contrário, eu acho que é uma deslumbrada e uma visão muito progressista ao século XIX, não é? Essa de que, isto vamos em frente, há de haver uma solução técnica, há de haver ciência sempre que resolva os problemas, mas eu acho que não, nós estamos perante uma situação que é pré-apocalíptica, embora eu não goste nada da palavra apocalipse. Quanto à questão propriamente dita, o que é que eu quero com isto dizer? O que eu acho é uma coisa... Eu estou a dizer uma coisa talvez mais simples do que pareceu, talvez, que é isto. Eu acho que o problema, se vamos tentar resolver o problema policiando, regulando, tentando, não vamos resolver problema nenhum. Eu acho que o problema tem que se resolver a montante. E a montante significa o quê? Significa que
as redes sociais, o próprio consenso normal da sociedade, que não tem que ser todo ele regulado, não tem que ser ele todo juridificado. As sociedades, se juridificam tudo, são umas sociedades absolutamente intratáveis, que não assentam no princípio da confiança. Uma sociedade que assente minimamente no princípio da confiança tem que ter aspectos que resultam simplesmente de tato, de bom senso, de... Opa, não vale a pena levantar uma questão que aconteceu há 30 anos atrás a uma senhora de 18 anos, quando estava não sei onde, e que estava zangada com não sei o quê. Não vale a pena. Isto não é preciso ser juridificado, por amor de Deus. Isto só precisa de ser bom senso. E esta incorporação pelas próprias redes sociais, pelo próprio mundo da web, todo, o digital, de que, isto é um território humano, não é? Eu também não tenho nenhuma lei na minha cabeça a dizer o que é que eu esqueço. Eu não tenho nenhum polícia aqui dentro da minha cabeça a dizer, olha, esqueceste isto, não devias ter esquecido. Não é? Deve haver obsolescência. O problema da obsolescência planeada é que é um problema. Isso é um problema. A obsolescência planeada, programada, não é? Isso é um problema. Olha, acontece aos nossos telemóveis. Agora, o que não tiver obsolescência é um problema. É um monstro. É um monstro. O Nietzsche na genealogia da moral, que é enfim, é um grande ensaio dele, no segundo ensaio da genealogia da moral, dizia: o esquecimento é uma faculdade tão preciosa quanto a memória. Quer dizer, nós precisamos de esquecer. Agora, individualmente não, porque não é só individualmente. Uma web será, doravante, cada vez mais um sujeito. Será cada vez mais um sujeito. O mundo não se resume subjetivamente a nós. As subjetividades não estão encapsuladas nos nossos cérebros. Nós temos subjetividades já por aí fora a nadar. No digital, alguém tem que tomar a decisão de esquecer qualquer coisa, não é? Pode não. Alguém tem que apagar, não é? Não, até pode ter um algoritmo que pontue. Neste momento, creio que ainda não. É insurgido contra o algoritmo que, a certa altura, controla a tua subjetividade e consegue, aliás, prever melhor do que tu aquilo que tu pretendes fazer, não é? Sim. As tuas intenções. É um algoritmo confiar de repente para o esquecimento. Não, mas o algoritmo neste momento ainda não está a esquecer. Identifica e comete erros nessa identificação. Pois a partir dali, aí ainda existe esse fator humano, por isso é que existem estas pessoas que fazem isso, porque a verdade é que eu também me pergunto, na tua pergunta, realmente onde é que está o lugar, que lugar é que sobra para a imaginação? Nestas questões estavas a falar do autocontrole e de esquecer e não esquecer. Porque... sim. Quer dizer, o algoritmo, nós vamos viver com algoritmos. Já vivemos com algoritmos e vamos viver muito mais com algoritmos. Nós temos é que ter a capacidade de regular e ir pensando o que é que a gente quer os algoritmos. Mas podemos ter algoritmos. Eu posso ter um algoritmo que eu conheço, como posso ter um algoritmo lá no Tesla, não é? Que eu conheço, a determinar, olha, isto já não interessa, isto pode ser esquecido. Eu posso ter isto não levanta a espécie, desde que eu possa discutir isso a dado prazo. Outra coisa, que foi isso que eu disse atrás, outra coisa é, temos de ter atenção até onde vão estes algoritmos, temos de ter atenção onde é que eu perco o controle disto, não é? E temos de ter atenção que sempre que eu algoritmizo alguma coisa que me diz respeito ao meu poder subjetivo, eu estou a alienar qualquer coisa. Não é? E muitas vezes até de uma forma enganosa, porque ao mesmo tempo, não é? A ideia é de que eu estou a expandir poderes. Não é? Tenho mais memória no telemóvel do que na minha cabeça, mas ao mesmo tempo estou a alienar o controle sobre ela. Há aqui um compromisso. Eu não estou a dizer que nem sim, nem que não. Estou a dizer que há aqui um compromisso. E estou a dizer que há os riscos. E temos que assumir os riscos. Mas também não vou, quer dizer, agora não vou dizer não aos algoritmos. Eu acho que, sinceramente, por exemplo, se o Facebook ou os motores de pesquisa disserem aquilo que aconteceu há 30 anos num tweet de alguém que hoje em dia... Eu acho que, quer dizer, perfeitamente um algoritmo, por defeito, aliás, pode vir nas normas, nas indicações, por defeito, não é? As redes sociais, ao fim de 10 anos, não é? Deviam perguntar ao utente se ainda quer que aquilo... Sim, mas isto tudo tem que ser negociado. Isto não significa rejeitar o algoritmo está lá. Não é? Nós vamos viver com algoritmos e vamos viver com subjetividades e inteligência fora de nós.
Desculpa. Eu concordo que é preciso esquecimento. Aliás, temos individualmente, biologicamente, nós não conseguimos viver com uma memória infinita. Temos o caso daquele russo do Lúria, não é? Que nunca não se esquecia de nada, não é? E aquele só teve uma vida terrível, infernal. Não é? Ele tinha uma memória. Eu costumo dizer que tenho uma excelente memória porque me esqueço de tudo. Sim. É assim que eu defino o meu funcionamento. Portanto, tenho uma excelente memória porque me esqueço de tudo. E, portanto, isso permite-me muito mais liberdade de pensamento, como é evidente o esquecer. Mas a questão que está aqui a pôr, o que é que tem a ver com isto é, uma coisa é esta antropomorfização da web, que é engraçado, que é passarmos a imaginar a web quase como uma pessoa, já com... Sim, como uma pessoa, quase. Estamos a ganhar isso. E isso é interessante e, portanto, quase depois teria quase uma vontade própria, quer dizer, esse algoritmo devidamente especializado chegaria quase a uma vontade própria. O problema, mas isto é no tempo, isto passa-se no tempo, e nós estamos no tempo presente, e no tempo presente a realidade é uma realidade muito mais concreta, que é, eu tenho uma pessoa que foi condenada à prisão há 30 anos. Vai-se estabelecer que tudo o que seja condenações anteriores há mais de 20 anos desaparecem da net, desaparecem da web, e nunca mais pode ser. Mas esse apagamento, que é esse direito ao esquecimento, é absoluto, ou as coisas podem ser recuperadas? E há mecanismos de recuperação. Por exemplo, não é? É o mesmo que em relação, eu agora falo sempre das questões da prisão, porque, enfim, de formação profissional, mas, de facto, o registro criminal de uma pessoa permanece durante uns certos anos. Ao fim de certos anos, estão a ver, desaparece, vão sendo apagadas determinadas coisas e tal. Pronto, ok, mas está lá sempre recuperável. E aqui na web é preciso saber o que é que se pode fazer tirar. E vai-se tirar de onde? Vai-se tirar do próprio, por exemplo, vamos supor que a informação está publicada num órgão de comunicação social. Vai-se aos arquivos do órgão de comunicação social e quer-se destruir as edições em papel, porque depois temos ainda a edição em papel consultável, não é? Mas essa, enfim, presumo-se que ninguém vai destruir, ninguém vai queimar livros. Mas o arquivo web do jornal tem lá aquela edição web daquele dia, em que havia aquela condenação. Passaram 20 anos. Vai desaparecer aquela notícia? Quer dizer, quem consultar? Ou será só a nível dos motores de busca? Isto é, quem buscar já não tem uma evidência de acesso como atualmente. Mas eu penso completamente que nenhum de nós tem a menor possibilidade de definir isto, responder a isto. Quer dizer, estamos completamente a navegar, uns a um nível mais elevado. Outros andamos aqui a esbracejar, mas não tenho dúvida nenhuma que nenhum de nós tem soluções para isto. Até porque este tipo de questões não têm soluções definitivas, radicais, completas, não há milagres. São pequenas etapas que se vão fazendo. Mas são execuíveis. E são essenciais. E são execuíveis. São execuíveis, temos de ir fazendo. A minha questão com os algoritmos é... Eu lembrei-me agora deste exemplo de um tipo do século XIX, o Amiel, que é um suíço, que é considerado o pai da diarística, quer dizer, foi o tipo que basicamente que é considerado um inventor, digamos assim, do diário moderno, não é? É um tipo que era um professor de liceu completamente irrelevante, anónimo, que ninguém conhecia, e que passou a vida inteira a registar todas as coisas mais banais da sua existência, que não que supostamente... Como? Annie Ernaux também. Por exemplo, a questão é, há um tipo destes, imaginando, um Amiel da era digital, não é? Que está neste momento, algures lá na internet, a fazer uma coisa qualquer que hoje em dia as pessoas podem achar completamente irrelevante e banal e de repente há um algoritmo, não é? E há um algoritmo que de repente define que aquilo não tem interesse nenhum e apaga, não é? Por isso é que eu não sei se a questão do direito ao esquecimento tem a ver com isto ou não sei, mas aquilo que era irrelevante, de repente veio-se a perceber no século XX, não é? Que aquele diário que não interessava absolutamente a ninguém, o tipo que contava as coisas mais banais, levantei-me, fui beber um copo de água, enchi um copo de água, bebi, depois... Quer dizer, não interessava a ninguém. E de repente percebeu-se que aquele foi o primeiro tipo que teve esta ideia de relatar a sua própria existência num diário, não é? Pronto, a minha questão era sobretudo esta. Até que ponto é que um algoritmo... É o que todos passamos a vida a fazer nas redes sociais hoje em dia, não é? A minha questão é até que ponto é que um algoritmo não vai de repente começar a formatar um bocadinho estas coisas, não é? Eu acho que, sinceramente, depende muito. Nós podemos ter algoritmos que façam isso, mas podemos ter soluções passo a passo que regulem o que é que um algoritmo faça. Acho que também há aqui uma diferença que é, uma coisa é o esquecimento,
e a memória. Outra coisa, pois, é uma arqueologia. Uma arqueologia. Eu, sinceramente, eu acho, quer dizer, mas é como disse o Francisco, não é? Estou a navegar completamente. Eu acho que, quer dizer, a arqueologia tem que ser sempre possível. Tem que ser sempre possível. Tem que ser sempre possível uma arqueologia. Não é? Era interessante ter uma ideia de uma torre do tom digital, não é? E pode. E por que não? Sim, pode, claro. Não é? Não... Agora, há uma coisa que parece importante. Não podemos olhar simplesmente, digamos assim, não é? E achar que eles são ontologicamente iguais. Não é? Não são ontologicamente iguais. Eles são diferentes. Há de haver sempre coisas que não vamos ter aqui e que vamos ter aqui e vice-versa. Pronto, mas Embora se diga sempre esta coisa, isto novamente na perspectiva do direito. Eu não utilizei o algoritmo. Eu até aprendi o algoritmo agora. Não, desculpa. Não, só para dizer que é nessa distinção entre o que é o digital e o que não é digital, nas questões do direito e dos crimes que se praticam e da repressão, no fundo, do sancionar, das sanções que são aplicadas, o que se diz muito deve ser punido no digital aquilo que é punido cá fora e não deve ser punido aquilo que não é punido cá fora. Quer dizer, não se devem criar crimes próprios do digital. E isto é uma discussão, quer dizer, dentro disso que estava a dizer, é uma discussão, eu estou só a pôr a outro nível daquilo que estava a dizer, sempre um nível mais baixo, sempre um nível mais terreno, sempre um nível que é o mais sério, terreno. Que é o mais sério. É o concreto, para quem vive dessa coisa. Mas isso pronto, era só esse apor que eu queria fazer, só essa coisa. Por mim. Não, eu tenho mais liberdade, porque claro. Eu só especulo. Nada tem consequências. Bem, parece uma boa forma de terminar. A menos que alguém queira colocar mais alguma questão, depois do João. Pronto, é isto. Muito obrigada pela vossa presença e todos que nos viram em streaming e aqui na Livraria Barata. E obrigada à Câmara Municipal de Lisboa, à Livraria Barata. Obrigada. Bom, isto foi